Olá a todos! Nós estamos aqui em mais um episódio do Anti-Ordem Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo. O que é o fascismo, mais especificamente? Nós vamos falar sobre como identificar as características, o que constrói essa ideologia horrenda. Ou, como nós vamos ver, essa coisa que nos prega uma desumanidade intensa. Aqui é a Flávia, eu só queria dizer uma coisa, do fascismo não é checklist não. E aí, pessoal? Oi, oi, eu sou o Matt e a regra é clara: camisa colorida, fogueira acendida. Olá, eu sou o Samu e o fascismo é o grito cruel e vulgar de uma sociedade plebeia. Sim, sim, sim. E aí a gente tem que pensar, né, gente? Tipo, fascismo, puta que pariu, de onde veio essa merda? Caralho. Curiosamente, Sim, sim. é aquilo que a gente vai ter que falar, né, Matt? É, sim, sim. Então a gente poderia começar sobre um pouco do arcabouço intelectual que foi juntar essa amálgama de coisas que veio se tornar o fascismo. Logicamente não vai também, assim, fazer uma história tão comprida, até porque o foco do episódio é o fascismo propriamente dito. Fica complicado. Então, As ideias proto-fascísticas, que são as primárias, proto. Proto significa, para quem não sabe, pré, que é uma é um protótipo, uma é uma prévia, uma coisa que você faz antes. Então você tem um protótipo do fascismo. Os protótipos do fascismo começam, curiosamente, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos primeiros movimentos nacionalísticos da Europa. Ele vem alguns anos depois da Revolução Americana. Muita gente fala que a Revolução Americana inspirou a Revolução Francesa. Isso é verdade em pontos, mas não totalmente, porque a Revolução Francesa já vinha se montando há alguns anos. A Revolução Francesa é que os Estados Unidos agora adoram se colocar no centro do mundo, gente. Do universo. Mas a Revolução Francesa já vinha se montando, como qualquer revolução, como qualquer movimento social, já vinha se montando há anos. Igual a Revolução Americana, mesma coisa. Eram desentendimentos, eram problemáticas e tudo mais que aconteciam. Só que a Revolução Francesa se divide entre a esquerda e a direita, principalmente. Eu já falei sobre isso em uma live, mas a questão é: a esquerda se coloca com os republicanos e a direita se coloca com os monarquistas. E com este movimento nacionalístico que se monta na Revolução Francesa, que começam as primeiras fundamentações do fascismo, as primeiras construções do fascismo moderno, como por exemplo o nacionalismo exacerbado, militarismo e apelo ao tradicionalismo, principalmente vindo da ala da direita da Revolução Francesa. uhum. E se tem uma coisa que os Estados Unidos influenciou na Europa, né, nessa época, foi no Destino Manifesto, que veio inspirar mais tarde o Lebensbau alemão, que vocês sabem muito bem que o Bigodinho adorou essa ideia. E o Destino Manifesto é uma das formas do protofascismo. É o direito à terra absoluto de um povo. É um direito à terra absoluto de uma nação. Uma nação-estado moderna. E você tem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, curiosamente, depois de seus eventos, ela pauta tanto os comunistas e anarquistas e os socialistas diversos, quanto os fascistas. E aí a gente entra em um problema. A Revolução Francesa é um movimento complicado, porque a gente não pode só associar a Revolução Francesa com um movimento revolucionário. Muitas ideias da Revolução Francesa se tornaram proto-fascísticas. O nacionalismo é apenas uma delas, mas o apelo à tradição é outro. Durante a Revolução Francesa, como o Matt disse, a igreja começou a apelar muito à tradição. Muita tradição. Apelo a uma tradição. E esse apelo à tradição vinha numa forma de uma narrativa que os fascistas vão utilizar muito posteriormente. A nação se deteriorou por forças externas ou internas, mas a nação estava deteriorada, o que na época era uma narrativa verdadeira. A França estava fodida. A França estava fodida. A nação está deteriorada, logo nós precisamos criar uma forma de consertar a França para a glória antiga. O que na época da Revolução Francesa fazia algum sentido, dentro daquele contexto específico, porque a França estava fodida por causa dos gastos absurdos de guerras constantes de reis,
E a França tinha perdido muito poder e muito poder militar. A França tinha perdido muita coisa. A França na Europa estava ficando cada vez menos importante. Estava perdendo o seu lugar na, no quadro europeu. E o medo da França E era é que. interessante como. Opa, Não, não, você perdão, fala. desculpa, Não, pode você ia falar. falar que. Só terminando, que o medo da França ia ser que os ingleses invadissem. Um dos grandes medos da França. Uhum. E é interessante como desde essa época o fascismo manifesta uma das bases dele de que não só o cidadão é, tem que fazer parte de uma coletividade forte, militar e de ideias pujantes, de, sabe, expansionismo e tudo mais, mas assim, em nível individual, ele quer formar uma nova etapa de existência da humanidade. Um ser humano que, naquela época, sabe, temente às leis de Deus, ou então um ser humano melhor, propriamente, assim, tipo, um estado evoluído de intelectualidade e tudo mais. E Sim, sim. isso sempre foi uma putaria bizarra do fascismo, que ele se acha o melhor do que a última bolacha do pacote, assim, é todo um bando de incel, desde essa época. Mas realmente. É verdade. É verdade. É verdade. Sim. E a gente tem que pensar o seguinte: esses movimentos dessa época não eram fascistas ainda. Eles tinham características que posteriormente iriam se coalescer no fascismo. Mas esses movimentos, por exemplo, um movimento nacionalista francês não era necessariamente tradicionalista. E o movimento tradicionalista não era necessariamente nacionalista. Às vezes eram, mas a maioria deles eram movimentos distintos que aconteceram em momentos distintos, em grupos distintos, que estavam começando a se coalescer ali. O tradicionalismo, obviamente, tomou uma raiz muito grande na direita. Mas o nacionalismo, na época, era uma coisa da esquerda. Tá? E a gente tem que lembrar que, naquela época, o nacionalismo era de esquerda. não era uma coisa que era da direita. O nacionalismo era Uhum. da esquerda, era um movimento E de esquerda. inclusive o liberalismo também já foi de esquerda, isso é bizarro, né? Sim. Era um outro momento histórico. E a Revolução Francesa acontece, coisas acontecem, muitas coisas acontecem. O Napoleão chega, o Napoleão é importante. Porque o Napoleão meio que começa. O Napoleão é a primeira figura que coalesce as primeiras características do fascismo. As primeiras características. Porque ele era um nacionalista, tradicionalista, e ele era. E ele veio consertar a nação, e ele era uma figura carismática do povo. Ele começa. Uhum. O Napoleão. Eu estou falando que o Napoleão é fascista? Não, não vem encher o saco. Tipo, Sim. eu estou falando que ele começa a coalescer as primeiras visões que posteriormente os fascistas teriam. O Napoleão é uma figura importante, porque ele também roubava discurso da esquerda, ele também fazia muitas coisas propagandísticas para se manter no poder. O Napoleão era um dominador social, ele queria o poder. E o tanto de vezes, gente, que o Napoleão mudou de lado pra ficar, pra Uhum. ficar no poder, tá foda. Ele só não ia pro lado dos monarquistas, tá? A única coisa que ele não fazia era ir pro lado dos monarquistas, mas ele já mudou pro Uhum. lado dos liberais, ele já apoiou a galera mais radical. O Napoleão mudava de lado. Isso Até ele- porque até porque só ele queria botar a coroa na cabeça, né? Afinal, É verdade. ele É foi verdade. imperador, né? Arrombadinho do caralho. Arrombadinho do caralho. Mas é verdade. O Napoleão, ele não gostava dos monarquistas, ele nunca gostou, isso a gente não pode jogar nele. Só que ele era um tradicionalista, o Napoleão. Ele tinha várias visões tradicionalistas, ele voltou com a porra da escravidão. Sabe, tipo, ele voltou com a porra da escravidão, né? No, na época que era. Hoje é onde é o Haiti, mas na época era São Tomé e Príncipe. Domi... É, na época. São Domingo. São São Domingos, Domingo. né, São Domingos. Ele voltou com a escravidão, ele tirou muitos direitos das mulheres que tinham sido dados. Ele tirou o direito das mulheres, tá? O Napoleão fez merda pra caralho. Então o Napoleão era um tradicionalista. E ele era um tradicionalista que tentava reconciliar com a igreja também. Tá? E por que eu falo que ele é uma das primeiras figuras que começa a coalescer a figura popular do fascismo? Porque ele é o primeiro líder popular na França que teve aquela característica de chegar ao poder daquela forma.
Ele era um líder militar de baixíssimo escalão que forma um movimento popular e chega ao poder e se declara imperador. Isso é grande por causa que isso não era visto na Europa desde Roma. Sabe, tipo, desde Roma ninguém fazia isso na Europa. Sabe, ninguém... Você não tinha general que virava imperador. Roma tinha isso, mas desde Roma ninguém fazia isso. Isso é grande. Isso também é grande porque o Napoleão tem características nacionalísticas. É a França. Ele quer que a França domine a Europa. E sim, o Napoleão tinha uma característica de dominar a Europa. Tanto é que ele... Tanto é que na Guerra da Louisiana, ele meio que não se importou muito. Ele tava tipo, foda-se, eu quero a Europa. Uhum. Sim, ele praticamente abandonou a Louisiana porque ele sabia que aquilo já não era mais dele, né? Tipo, ele Sim, até sim. tentou tomar o Haiti de volta, mas ele se fudeu bonito, assim. Sim. E com tudo isso acontecendo, tudo bem, Napoleão vai, Napoleão se fode, Napoleão é jogado pra ilha, Napoleão volta, tem o governo dos 100 dias, Napoleão se fode em Waterloo. Sabe, tipo, Napoleão se fode. E aí acontece um concílio, que é um concílio bem curioso, que gera paz na Europa por 100 anos. Quase. Por mais de 100 anos. Quase 100 anos, aliás. E é um período de paz na Europa que não tem precedentes. É um período de paz gigantesco na Europa. Que não tem precedentes. E na verdade não teve nenhum período que foi tanta paz até hoje. Num período moderno. E depois desse período, e durante esse período, que é um período da queda do Napoleão, a final do Napoleão, até o começo da Primeira Guerra Mundial. Que não teve nenhuma grande guerra na Europa. Teve a Guerra da Crimeia, que foi uma guerra gigantesca, mas a Guerra da Crimeia não escalonou. O medo deles era ter uma guerra do estilo napoleônico. A gente tem que pensar que a Guerra do Napoleão matou 1 milhão de pessoas. Então, só que nesse período isso é importante porque começa a ascensão geral do nacionalismo e o protofascismo se coalesce como as primeiras formas de protofascismo que a gente conhece. E aí, a gente chega numa figura. José Proudhon. Sim, vale lembrar que a França era um dos países mais antissemitas na época e ela tinha vários círculos de intelectualidade que de intelectual não tinha nada, porque era um bando de jumento que era antissemita e, sabe, tava por cima da carne seca e se achavam os atacados pelos judeus. Então eles formaram vários círculos antissemitas que foram culminar no caso Dreyfus, que foi famoso, que eles acusaram um tenente, eu acho, de ser um espião inimigo. Isso deu um maior rolê, porque era só porque ele era judeu, o pessoal achava que ele estava passando informação. Isso foi o que formou, mais tarde, o Action Française, que foi o primeiro movimento fascista que foi propriamente organizado, assim, que a gente pode já considerar fascista. E o Action Française, ele, infelizmente, continha dentro dele o Círculo de Proudhon, que era o pessoal que veio da tradição proudhoniana de anarquismo e que de anarquismo não tem porra nenhuma. Mas é isso. Infelizmente, a gente tem esse episódio triste envolvendo uma figura que tá ligada ao anarquismo. E eu só queria falar uma coisa rapidinho. Pessoal que se considera anarquista, provavelmente a coisa menos anárquica do mundo é o dogmatismo, então, pelo amor de Deus, não vamos só ficar venerando e fingindo que uma pessoa que supostamente era anarquista era perfeita, sabe? Vamos aprender, saber reconhecer que alguém errou, que, sabe, pode ter feito algo ruim, que, sabe, a gente tem um mínimo de leitura crítica sobre o assunto. Sim, basicamente. E a gente, por que o Proudhon é importante? Como o Matt disse, ele tem uma linha direta para a Action Française. Mas durante esse período, o crescimento dos protofascismos é grande. Porque a gente tem que lembrar... Porque a gente estava omitindo uma coisa até agora, e o Matt falou. O antissemitismo. O antissemitismo sempre foi muito forte na Europa. Sempre. Tipo, desde antes da Europa se reconhecer como Europa tinha antissemitismo. E eu vou falar isso porque a Europa não se reconhecia como Europa até os nacionalismos, tá? Era tipo, a gente estava neste continente.
Sabe, tipo, a gente era a Sim, França, era a Itália, mas tipo, ninguém sim. era a Europa. Tipo, sim, tipo, até porque, tipo, os otomanos estavam lá do lado, assim, e eles não queriam nunca considerar os otomanos europeus, né? Mesmo eles tendo dominado um quarto do continente. Sim, e tipo, muito bom. Acontece. A coisa assim. Muito bom, essas coisas acontecem, e aí você chega no antissemitismo. O antissemitismo é uma coisa que estava engrenada na Europa há muito tempo. Acho que há mais de 1000 anos. Sinceramente, acho que estava engrenada há mais de 1000 anos na Europa. E estava ali. É uma coisa fortíssima, cujos primeiros questionamentos aconteceram na Revolução Francesa. Que inclusive foi onde muitos judeus e romanos queimaram os próprios documentos para poder mudar o nome e se misturar. E você chega no auge dos nacionalismos. E no auge dos nacionalismos, o antissemitismo também chega em seu auge. E como eu disse, você não pode dissociar o nacionalismo do capitalismo e do antissemitismo e da supremacia branca. Você não tem como dissociar esses elementos. E todo esse período. Mas por que esse período é importante? Porque esse período é um período de coalescimento, de concretização das ideias fascistas que vão ser depois utilizadas pela Action Française e depois vão ser utilizadas por Hitler e Mussolini. E uma dessas ideias que eu estou falando, a supremacia branca, o antissemitismo, são ideias que se. O antissemitismo sempre existiu. Como nós podemos dizer, né? Os caras estavam queimando documento próprio para poder se misturar na Revolução Francesa. Só que na Revolução Francesa também, no período da Revolução Francesa, não na França, mas naquele período, também acontece uma coisa muito curiosa na Europa, que é a concretização das ideias de supremacia branca. Começam a ter cientificações da supremacia branca. A supremacia branca começa a se concretizar cada vez mais e mais. E isso é Uhum, uma das características do fascismo. sim. E coisas que vão se misturando, né? Como a gente tinha falado. Que o fascismo tem isso? Um grupo defende A e B, o outro grupo defende BC e o outro grupo defende CD. E mais ou menos isso. A supremacia branca se mistura com Lebensraum, que é o espaço vital, que quase todos os fascismos têm essa característica de almejar um espaço que está sendo invadido por uma minoria que não faz parte do grande povo que é dono historicamente daquela terra. E a característica militarista também se mistura nesse sentido, que nós que somos superiores temos que dominar os inferiores. Então são coisas que vão fornecendo o arcabouço teórico do fascismo já nessa época. Basicamente. E a concretização da supremacia E, branca é importante. Fale, Matt. sim, sim. Justamente, eu ia tocar nesse ponto da supremacia do branco ser importante, porque a gente pode entrar também no fascismo colonial também, que não pode esquecer também que existiu, né? Afinal, a gente teve uma figura que foi pior do que Hitler em certo sentido, que foi o Leopoldo da Bélgica. Ah, o Leopoldo II. Pra quem não sabe, o Leopoldo II da Bélgica matou 10 milhões de pessoas, tá? Por 30 baixo. milhões. Por baixo. Por por, baixo. por Pô, baixo. assim, estimam até 30 milhões de Sim, pessoas. sim, 30 milhões de pessoas. Possivelmente até mais. Assim, ó, o Leopoldo II matou tanta gente que ele depopulou o Congo. O Congo foi depopulado Sim. pelo Leopoldo II. E imagina ser tão monstruoso que a Europa fica comovida com a colonização e te tira do Congo. Uhum. Muitas das práticas E o que eu horrendas. acho. Fale, Mate. Não fale. Samu. Não era eu só ia comentar que é bem curioso que do Leopoldo II, como foi um caso colonial assim que ocorreu fora da Europa, não é muito comentado, eu me pergunto por quê. Por que será? Por que será? Hum, Tem um motivo, tá, gente? Tem um motivo. Mas o que acontece é que o Leopoldo II foi um. As atrocidades que ele cometeu. Assim, ó. Ele só não tinha tecnologia pra fazer campo de extermínio, senão ele teria feito. Ele só não tinha a tecnologia pra fazer os campos de extermínio nazistas, senão ele teria feito.
Porque é o seguinte, Leopoldo II, durante o governo do Congo belga, matou no mínimo 10 milhões de pessoas. No mínimo. Como o Matt disse, as estimativas chegam a 30 milhões. As estimativas mais atuais chegam a 30 milhões. 30 milhões de congoleses morreram em massacres constantes, ataques, destruição, escravização. Muitos deles foram vendidos como escravos e como animais de zoológico. Sim, como animais de zoológico. Para vocês terem uma ideia, o último zoológico humano fechou em 1950. Onde seres humanos eram expostos. E era belga. E era belga. Onde seres humanos eram expostos. Então não é uma coisa assim da antiguidade. Eram zoológicos humanos. Onde seres humanos eram expostos como animais. Então, eram coisas horrendas. E no fim das contas, o Leopoldo, ele constrói uma característica muito grande do fascismo. Como a gente diz, o fascismo colonial. A lógica colonial, ela é uma lógica de hiperexploração. Ela sempre vai querer mais e mais e mais e mais. Não tem uma parada, não tem um ponto de parada onde a lógica colonial fala, tá, pronto, consegui o que eu quero. Não. A lógica colonial sempre quer mais. E conforme ela quer mais brutal, mais opressiva, mais cruel ela fica. E é por isso que uma das definições de fascismo vai inclusive falar posteriormente que o fascismo é a lógica colonial voltada para o próprio povo. E você vai pensar, e quando você pensa nisso faz sentido também. Porque a lógica colonial é uma lógica de hiperexploração. Você quer algo, ou vários algos, só que você não quer uma quantidade limitada de algo, você quer algo infinitamente de um lugar que você tem. E você vai explorar aquele lugar até não ter mais nada. E quando aquele algo acabar, você vai para outro algo. Você vai tirar daquela terra o que você puder. Sempre justificando com superioridade em algum sentido, ou falando que aquele território pertence historicamente a você, porque tem um mapinha de 100 mil anos atrás que coloca esse território no seu país, que nem era seu país, porque não tem nada a ver com o seu país. Sim. E aí, nós não estamos nem começando a entrar no fascismo. Porque o protofascismo já era assim. O colonialismo já era assim. As coisas já eram assim. Existe um livro chamado Holocaustos Coloniais. Existe um livro chamado Holocaustos Coloniais que demonstra vários holocaustos em nível de holocausto que foram feitos por países coloniais durante a era vitoriana. Fome na Índia, na China e no Vietnã. Destruição e massacres de povos hindus. Massacres de povos negros na África do Sul. Holocaustos coloniais. E se você ler esse livro, o que é descrito são cenas horrendas de crueldade absoluta. E isso a gente não está entrando no fascismo per se ainda. Mas como é que o fascismo se coalesce? Como é que o fascismo se cria? No final de 1800, do século XIX, o fascismo começa a se formar como ideologia, como nós temos hoje. E o fascismo começa através de círculos antissemitas do Action Française, de círculos antissemitas da Alemanha, da França. A Alemanha, curiosamente, começou... Isso vai parecer estranho, mas antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha começava a liberalizar coisas do antissemitismo. Começava a lutar contra o antissemitismo. Judeus eram permitidos na Alemanha. E judeus começaram a ter mais direitos na Alemanha. Isso parece bizarro, mas a verdade é que, se você fosse um judeu vivendo na França, você provavelmente ia pra Alemanha. Porque a Alemanha era mais segura. A Alemanha era mais segura pra você. Durante 1900 e 1917, a Alemanha era mais segura. E o que acontece? Com tudo isso, o fascismo começa a se coalescer na França
na Inglaterra, na Itália e na Espanha, principalmente. E nos Estados Unidos da América. Não vamos esquecer dos Estados Unidos da América. Uhum. Ai, ai, E ai. nem do primo anglo-saxão Inglaterra também. Afinal, a gente teve um fascismo que mais pra frente a gente vai voltar a falar. Uhum. E aí você tem o fascismo americano começa a se coalescer através da Ku Klux Klan. O fascismo italiano, o fascismo japonês se coalesce também. Você tem essa criação do fascismo como nós conhecemos. Mas o que é o fascismo? Tipo, a gente fala tudo isso, de onde veio as características do fascismo e tudo mais, de onde isso veio historicamente, mas o que é o fascismo? É difícil você definir o fascismo objetivamente, porque o fascismo não é uma ideologia completa. O fascismo ele não tem uma caracterização ideológica completa. Ele não é. Sim. Percebam que esses países que a gente citou, no seu fascismo, eles não têm quase nada em comum, a não ser as características primordiais do fascismo. E, inclusive, gente, é por isso que a tradução BR do livro do Humberto Eco, Fascism, o pessoal traduz como fascismo eterno, está errado pra caralho, tá? É fascismo primordial, tá? A tradução certa. Sabe, só pra constar, o nome do livro devia ser fascismo primordial, não Sim. fascismo eterno. Livro muito bom, inclusive. Uhum, Recomendado aí. A gente vai uhum. deixar aqui na descrição alguns livros de referência desse Sim, sim. episódio. E aí você tem o fascismo que se coalesce, e o fascismo ele não se coalesce como uma ideologia completa. O fascismo ele é o que a gente chama de um framework. Ele é uma estrutura. São peças que ele é como um modelo. Ele vem pré-feito, mas você completa ele. Isso é o fascismo. É um modelo que você completa. Você coloca, ele tem ele é pré-modelado. Ele é uma pizza pré-feita, sabe? Ele é uma coisa pré-construída. Só que ele não é completo. Diferente, por exemplo, o que é uma ideologia completa? Ideologias completas são ideologias que têm os seus axiomas completos. Você faz parte daquela ideologia, você tem um círculo completo de pensamento e de reação e ação. E isso vale para todos os tipos de ideologia, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto reacionárias, quanto liberais. Por exemplo, o nazismo é uma ideologia completa. O nazismo ele tem axiomas completos. Tanto é que qualquer forma de nazismo, no mundo todo, é idêntica. É funcionalmente a mesma merda. Tipo, Exatamente. é idêntica. Enquanto, por exemplo, o fascismo em si, ele muda muito. Ele muda muito. Então você Sim. tem. Mas o que a gente pode colocar como características principais, a gente pode citar a definição de que o fascismo é um movimento ultranacionalista palingenético. Uhum. Essa é a definição mais curta do fascismo, mas ela não diz muita coisa, né, gente? Porque o que é ultranacionalismo e o que é palingenético? Palingenético, assim. Pensa as Ultranacionalismo. palavras no dicionário. Cadê as palavras? Não tem nenhuma dessas palavras na Bíblia, gente. Brincadeira. Mas o que é ultranacionalismo? Ultra é algo exacerbado, algo enorme. Tipo, pensa no ultra raio, sei lá, um ultra. Ultra é um termo de aumentativo, ele é um aumentativo. É igual super, sabe? É igual. Ele é um aumentativo. Ultranacionalismo. Nacionalismo, vocês devem saber o que é. A gente tem um podcast sobre nacionalismo. Ultranacionalismo ou seja, um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo tão completamente quase cego que você não vê. E palingenético. Agora, palingenético é curioso porque o que é a palingênese? A palingênese é um renascimento em glória. Quando você passa por uma palingênese, você renasce em glória, divinamente. Por isso que ele é ultranacionalismo palingenético. Ele é um nacionalismo chauvinista, cego, que é ultranacionalístico
e que ele tem uma visão de renascimento da nação, de palingênese, de renascimento em glória. Ou seja, a palingênese, nesse caso, significa que você estava ruim, que a nação estava quebrada antes, logo você renasce em glória. Isso é uma das definições mais curtas do fascismo. E assim, é uma das várias. Mas vamos para Humberto Eco. Humberto Eco é muito importante no estudo do fascismo. Gente, Humberto Eco é um dos mais importantes do estudo do fascismo, tá? Só pra constar, Humberto Eco, ele é... Você não tem como falar do fascismo sem falar do Humberto Eco. Você não tem como. Humberto Eco é uma das pessoas mais importantes do fascismo, de teoria fascística, de como identificar fascismo. Existem algumas características do fascismo que, simplificadamente, são características que Humberto Eco coloca. E voltando para o que eu falei no começo do lugar, voltando para o que eu falei no começo do podcast, o fascismo não é uma checklist. O fascismo não precisa ter todas as características. O fascismo precisa ter características suficientes, em intensidade suficiente, para ser fascista. Então, quais são as características do fascismo? Vamos ver. Inclusive, a gente já chegou a ter uma conversa dessa com outra pessoa, assim, há um tempo atrás, que, sabe, a pessoa tava defendendo que Getúlio Vargas não era fascista. E a gente meio que citou quase todos os movimentos fascistas nessa conversa E a pessoa simplesmente ficou perdidaça, assim, no que ela tava propondo. Porque o que ela tinha como checklist? Fascismo tinha que ser um movimento de massas popular, que não poderia vir de uma elite, e que ele tinha que chegar ao poder não pela força, mas digamos assim, pela tomada de poder através de coalizão com as elites. E meio que isso é tudo que, assim, dá pra dizer que acho que é a definição mais pobre de fascismo que eu já vi na minha vida. Sinceramente, eu não sei nem o que pensar. Porque, assim, a gente tem tanto exemplo de fascismo que partiu da elite para as massas, ou o contrário, que. Assim, não dá pra definir com isso. É uma definição pueril. Nem pueril, eu diria errada. Por exemplo, dizer que, por exemplo, o fascismo. Vamos pegar o caso original na Itália, que os camisas negras, tipo, teve uma coisa mista, mas que ele não subiu ao poder com violência é uma afirmação absurda. Uhum. Não, sim, sim. E aqui vamos para as características do fascismo. Vou ler aqui. Eu fiz uma listinha aqui. O culto à tradição. O fascismo ele tem uma obsessiva relação com o tradicionalismo, tipo a tradição da nação. Que Sim, seja lá o que for, né? Porque tem fascista pagão e fascista ultracristão, né? Tipo, sim, sim. meio que a tradição, seja lá o que a pessoa entende como tradição. Sim. A rejeição ao modernismo. A rejeição ao modernismo aqui nesse caso é eles veem o iluminismo, a idade da razão, como o início da depravação, não só da depravação, mas o início da degeneração da sociedade. E eles falam que antes estava tudo bem. Tipo, foda-se, não, antes do iluminismo estava tudo bem, antes do iluminismo a moralidade estava ok, só que o iluminismo foi o que causou o mal. Tipo, o iluminismo causou o mal. Sim, E você tem uma rejeição ao é por isso modernismo. que Uhum. é por causa do iluminismo que tem fanboy, né, no mundo, né? Tipo, tem isso, né? Exatamente. Como eu falei o dia desse pro meu amigo Samuel Kinakal, o fanboy existe desde que o Australopithecus sentiu dor nas costas e decidiu caminhar. Desde aí existe fanboy. Então não é iluminismo porra nenhuma. Não, então, tipo, eles julgam o modernismo e a arte moderna. Isso é muito importante, porque a rejeição ao modernismo é principalmente sobre a arte, tá? É uma questão da arte. A arte é depravada, a arte é degenerada. E logo você volta ao culto da tradição, que se a modernidade é depravada, se a arte moderna é depravada, a arte clássica é a arte gloriosa, é a arte real. Ao ponto de que eles falam que a arte moderna não é arte. E isso é uma ideia fascística, tá?
A arte moderna. Ah, mas é feio, foda-se. Gente, o fascismo tem uma relação muito importante com a arte, tá? Muito importante mesmo. A gente não pode deixar de falar da arte. E aí Uhum. você tem a questão do culto à ação pela ação. O fascismo ele não é um movimento pensador. Ele não é um movimento de crítica. Ele não é um movimento tipo os anarquistas, os comunistas, que quando eles querem fazer uma ação, eles querem um objetivo. E isso é muito claro, isso é uma diferença muito clara. Quando um comunista e um anarquista faz algo, eles querem um objetivo, eles estão fazendo aquele algo para alcançar um objetivo, geralmente o objetivo do anarquismo e do comunismo. O fascismo, você faz algo por fazer algo. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer algo, você tem que fazer alguma coisa. O mundo tá caindo, tá todo mundo. Os judeus estão te ameaçando, as pessoas gays estão ameaçando as crianças. Você tem que fazer algo. O que você vai fazer? Eu não sei, mas você tem que fazer uma coisa. É ação pela ação. É ação não crítica. É fazer por fazer. Tipo, fazer algo por fazer algo. E a ação sendo bela por si só. Você fazer algo é necessário, você fazer algo é bonito e você fazer algo é glorioso. Independente do que for esse algo. Se você vai queimar um quadro de arte moderna, se você vai, sabe, fazer um ataque terrorista, não importa. Você tem que fazer a ação pela ação. No fascismo. E aí você vai fazer essas relações. Você também tem discordância é traição. No fascismo você não pode discordar. Você não pode... não. Você está discordando do partido, você está discordando do grupo, você está traindo o grupo. Ou seja, por causa que isso se liga ao próximo ponto, que é medo das diferenças. O que é diferente é ruim. O que é variado é ruim. Sim. Sim, e isso vale até pro próprio grupo fascista, né? Tipo, divergência no grupo é noite das facas longas, né? Tipo, todo fascismo tem um momento que eles se reúnem pra se matarem, porque no final é isso que eles querem, né? O final da timeline fascista do mundo só vai sobrar um uniforme feio e máquina de guerra. Sim. Porque o fascismo ele tem... Essas duas características andam juntas, tá? O fascismo ele tem medo das diferenças e ele tem, ao mesmo tempo, discordância e traição. Porque discordar, espírito crítico... E esse de discordância e traição é espírito crítico é negado. O espírito crítico, você criticar o movimento é traição. Porque se você critica o movimento, você gera diferenças. Você gera diferenças de pensamento, diferenças de motivação. E isso não é necessário. O fascismo quer que as pessoas tenham motivações controladas. Tá? E aí você faz o apelo a frustrações sociais. O fascismo, ele faz apelo a frustrações. Que existem. Frustrações de classe, raça, gênero, que existem. E ele faz esse apelo para culpar grupos, como por exemplo, judeus, pessoas LGBT, pessoas romani, como por exemplo negros, como por exemplo imigrantes, ele culpa as frustrações sociais. A economia tá ruim é por causa do imigrante, não é por causa do Jeff Bezos que tá roubando o seu salário, não. É por causa do imigrante que tá tirando o seu trabalho. A economia tá ruim é por causa das pessoas LGBT, sabe? Você tá frustrado na vida é por causa que as pessoas LGBT estão com uma, sabe? Você tem algum problema no seu trabalho é por causa que os judeus estão tendo, sabe? É sempre assim. Sabe? É um apelo à frustração social. Eles pegam frustrações sociais que existem e constroem isso. E aí você tem a obsessão por um enredo. Porque o fascismo ele precisa de um enredo, de alguma coisa acontecendo, de uma narrativa. Ele precisa de uma narrativa, de uma história. O fascismo... Sim, precisa de um inimigo. De um inimigo, de uma história. Assim, sim. E ele sempre se coloca como vítima da história. Isso também é impressionante. Sim, sim. Ele fala, não, nós somos vítimas dos judeus, olha só. Os LGBT estão atacando a gente, que isso? Tem que defender a família. Uhum. E você tem essa obsessão por um enredo, porque o fascismo ele precisa de uma narrativa. E eu falo de uma narrativa literal, tá? Tipo, narrativa mesmo. Tem heróis, o fascismo tem heróis, tem vilões, e tem um conflito entre esses. É uma narrativa.
E aí você tem a oitava característica que é muito curiosa, que tem na maioria dos movimentos fascistas. O inimigo, ao mesmo tempo, ele é absolutamente forte e incrivelmente fraco. O inimigo, ao mesmo Sim. tempo que ele controla todas as instituições do mundo, que ele tá em todos os lugares, ele é fraco, ele é degenerado, ele vai chorar quando você falar com ele. Sabe? Uhum. Sim, foi o que eu falei lá atrás, que o fascismo, em nível individual, ele sempre coloca o indivíduo fascista como superior ao inimigo dele. O homem fascista tipo, além de um filho da puta misógino, ele é perfeito, inteligente e forte, e é aquilo, tipo, ele tenta entrar na mentalidade do incelzinho dos anos 30, que fazia porra nenhuma da vida, pra ele se tornar um soldado na luta até a morte por Mussolini. Exatamente. O pacifismo é se confraternizar com o inimigo. O fascismo, ele é antipacifista ao extremo. Ao ponto da fetichização da violência. Ao ponto de que você abrir os braços para conversa é traição. E depois, no próximo episódio, a gente vai falar sobre microfascismo. E essa parte é importantíssima. Porque essa parte tem muitas coisas. Tá legal? O desprezo pelos fracos. Da mesma forma como o pacifismo é absolutamente negado, como confraternizar com o inimigo, conversar com o inimigo é traição. Tipo, você conversar é traição. Você ter uma abertura é traição. Desprezo, porque isso é visto como fraqueza. E é desprezo pelos fracos. Os fracos, no fascismo, os fracos têm que morrer. Quem é fraco, morre no fascismo, tá? Ele tem que morrer. Ah, mas o que é ser fraco? Não importa, eles vão mudar a definição de fraqueza quando eles quiserem. E essa parte é importante. Sim. Fraco é quem eles querem. Sabe? Tipo, é quem eles querem que seja. Sim. Eles vão mudar a definição ao bel prazer. Sim. E sempre vai ter aquela característica de que o indivíduo, ele só nasce pra servir a nação. Ele não tem outro propósito na vida que não seja servir a nação dele. Sim. E isso vai muito naquilo que a gente falou no nosso episódio de individualismo, que não tem ideologia política que mais odeia o indivíduo do que o fascismo. O fascismo odeia o individualismo. Sim. É por causa que, então, quando você despreza os fracos, todo mundo no fascismo é educado para se tornar um herói. Os fascistas educam as pessoas para se tornarem heróis. Você vai ser um herói, você vai liderar e você vai... Tanto é que durante os dias finais da Alemanha nazista, tinha soldado normal com uma cruz de ferro, e o número de cruzes de ferro que foram emitidas durante o governo nazista é o maior número de cruzes de ferro da história. Todo mundo recebia aquela porra. Bando de arrombado do caralho. Assim, todo mundo ganhava uma medalha, fazia literalmente porra nenhuma. Inclusive, a gente vê muito isso no filme Starship Troopers, naquela cena lá que o cara lá que tava com o binóculo, ele morre, e imediatamente o cara do lado dele é promovido a tenente. Sim, exatamente. Tipo, morreu, pronto, você é tenente. É isso, é exatamente isso. E o fascismo, ele faz isso. Você é educado para ser um herói. Você é um herói. Você vai pegar a bandeira do seu país e você vai abanar a bandeira do seu país na frente das massas, porque você será o herói. Você, indivíduo aleatório, você será um herói. Você fazer um ataque terrorista vai ser um ato de horror? Não. Você vai ser um herói. Não, você queimar um museu vai ser... Não, você vai... De arte moderna? Não, você vai ser um herói. Você vai ser um herói para as massas. É a martirização. O fascismo ele tem uma grande característica de martirização. Martirismo. Muito grande. Mesmo. E machismo e armas. E isso, como todo mundo é um herói, você entra no machismo e armas. Armas são fetichizadas e você tem um machismo enorme, onde coloca a figura masculina como superior em todos os aspectos. Você tem um machismo fundamentalmente grande. E você tem uma fetichização, uma idealização, uma veneração às armas. Veneração de armas. E isso é importante, por causa que quando a gente entrar em microfascismo, essa é uma outra característica que é importantíssima.
machismo em armas. Por causa que a idealização das armas. E aí nós temos também populismo seletivo. É claro que você vai fazer... Para você se manter no poder, você não pode irritar todo mundo. Então, o que você faz? Você dá coisas aos grupos que te beneficiam. A burguesia, as pessoas brancas. Enquanto você retira direitos e coisas dos grupos que você não quer. Judeus, negros, por exemplo. Você ataca. E esses ataques são muitas vezes indiretos, tá? Esses ataques são muitas vezes indiretos. Sim. Mussolini, inclusive, ele criou o que seria a Carta de Lavoro, né? Que era aquele documento que cedia direitos aos sindicatos pró-fascistas, né? Enquanto isso, ele retirou a maior parte dos direitos camponeses e deixou a população do interior da Itália na miséria por muito tempo. Sim. E tem uma outra coisa do fascismo é que o fascismo ele utiliza muito da linguagem. Muita coisa da linguagem. O fascismo reduz a linguagem a seus elementos mais básicos e reacionários. Isso é importante porque o fascismo, ao mesmo tempo que ele hiperformaliza a língua, e quem sai da linguagem formal é vista como um erro, sim, aquela coisa de que você tem que falar certo, isso é microfascismo, tá? Só vou constar. Tipo, isso é uma ideia fascística. Não existe falar certo, tá, gente? A fala é ser compreendida. Não existe falar certo. Não existe uma forma certa de você falar. Mas o fascismo, ao mesmo tempo que ele hiperformaliza, ele hipersimplifica a formalidade. Ele remove palavras de significado maior. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no Brasil. O que o fascismo faria no Brasil? Removeria o significado de saudade. Por exemplo, porque saudade é uma palavra... Ah, não, mas saudade não é uma palavra formal. Não, mas ela tem um significado maior. Ela tem significados complexos. Removeria o significado de, por exemplo, palavras que são usadas para você descrever coisas complexas, principalmente na academia. O fascismo é anti-academicista. O fascismo é anti-academia em um nível fundamental. O fascismo que é o fim de toda a academia, que é o fim de estudos que não beneficiam o fascismo. Isso foi muito de uma característica fascista também, que é a mecanização do conhecimento, né? A matemática no regime nazista era uma loucura, assim, se for parar pra pensar, porque eles tiravam tudo que era teórico na matemática e deixavam os cálculos secos, assim, pro guri aprender. E a questão do fascismo também é que o fascismo, ele tem... Isso são as características simplificadas, tá? São as 14 características simplificadas, porque se você for ler o livro, é bem mais complexo. Em uma frase do livro, por exemplo, que vai dizer muito sobre o conteúdo o Humberto Eco ele fala, o Mussolini ele não tem ideologia, ele tem retórica. O fascismo ele não se importa. E agora vamos para as análises mais modernas. O fascismo ele não se importa com ideologia. Ele não se importa com metodologia. O fascismo se importa com a retórica. Com manejamento. Retórica real. Sabe? Ele se importa com estar no poder. Quem deve estar no poder? Nós. E quem não deve estar no poder? Eles. Quem são nós? Não importa. Quem são eles? Também não importa. Sabe? Quem são nós? Quem eu escolher. E quem são eles? Quem eu escolher também. É nesse nível de arbitrariedade. No fim das contas, o fascismo é uma ideologia hiper-hierarquizante sobre controle. Porque o fascismo quer controle sobre todas as características da vida humana. É isso que o fascismo é. Controle. E o fascismo tem tudo isso. E quando você chega nisso, os movimentos fascísticos, eles vêm de vários lugares. Eles podem vir do povo. Eles podem vir da elite. Movimentos fascísticos, eles não precisam de todas as características. E Humberto Eco também fala, por exemplo, quando você está lendo, que quando você tem uma caracterização fascística, nesse nível, você tem que entender que... E aqui nessa lista que eu fiz, o Humberto Eco também fala de uma coisa. Depois no livro, anticomunismo. Anticomunismo é uma das características fundamentais do fascismo ao ponto que eles não têm diferenças. O fascismo é anticomunista e anticomunismo é fascista. E anti-anarquismo também, tá, seus filhos da puta? Sabe, tipo, não vem que não tem. Sabe, tipo... Sim, até porque pro fascista é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma merda. Pro fascismo. Não, mas é o anticomunismo. E o anticomunismo é fundamentalmente fascístico.
Porque o fascismo, a gente tem que entender o seguinte. O fascismo, ele é uma caracterização nacionalística anti-equalização. E tanto o comunismo quanto o anarquismo são equalizantes. São teoricamente equalizantes. O fascismo odeia isso. Ele odeia o comunismo. Porque o comunismo é uma ameaça ao status quo, é uma ameaça à tradição. O anticomunismo é fascístico. Então tomem muito cuidado com esse negócio de ficar, sabe, atacando o comunismo por ser comunista. Ou atacando o anarquismo. Porque tanto o anti-anarquismo também é fascismo, tá, gente? Os dois é a mesma merda. Então não vem com essa putaria também Sim. não, tá? Ah, mas anti-anarquismo é fascismo também. Sim. Eu acho que com isso dá pra gente encerrar essa primeira parte do episódio. E a segunda parte a gente vai entrar no microfascismo e também nas resoluções da nossa experiência aqui com esse episódio. E vamos falar como esmagar o fascismo de vez, e é isso. Até mais, pessoal.